Continuou nesse tema. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que o plano do crime organizado para matar o senador e ex-juiz Sérgio Moro seria uma armação do próprio Moro. Você está cansado de ouvir isso aqui. Em entrevista à CNN, Moro disse que as declarações de Lula o colocam em situação vulnerável e que ele responsabiliza o presidente caso algo aconteça com sua família. Sobre essa situação, o deputado Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, que você também conhece bem, chegou a protocolar no STF um pedido de abertura de investigação contra o presidente Lula por eventual prática de incitação ao crime em desfavor de Sérgio Moro. Esse é o tema do painel que começa agora com a professora de Direito Constitucional, Samantha Meyer. Boa tarde, bem-vinda, professora. E o ex-procurador de Justiça, Lênio Streck. Boa tarde, bem-vindo mais uma vez, Lênio. Ô, Samantha, há crime de responsabilidade na fala do Lula? Bom, boa tarde, Luciana. Boa tarde, querido professor Lênio Streck, professor de todos nós. Eu acho que a fala do presidente é extremamente infeliz, né? Ele foi para um lado pessoal e não agiu como a gente espera com alguém, assim, não respeitou a liturgia do cargo e muito menos agiu como um chefe de Estado. É claro que crime de responsabilidade, todo o processo de impeachment, ele não é julgado, digamos assim, juridicamente. Ele é julgado politicamente. E nas hipóteses previstas na Constituição, o que poderia incidir seria na falta de probidade administrativa ou até mesmo no livre exercício de um dos poderes, porque, na verdade, quando a gente fala do Sérgio Moro, nós estamos falando de um ex-juiz federal e de um atual senador da República, e que está sofrendo todas essas ameaças, não em razão de ser senador da República, mas por ter exercido o cargo de juiz federal criminal e ter combatido o crime organizado. Como bem colocou a Basília Rodrigues, a posição do presidente seria aqui não de atacar o ex-ministro Sérgio Moro, mas de atacar o crime organizado. Mas eu acho muito difícil que esse pedido de impeachment vá para frente. Estamos ainda no início do governo, onde o governo está politicamente mais forte. Não vejo condições políticas de que esse pedido de impeachment vá para frente. Mas temos que fazer aqui a meia-culpa de que a frase do presidente não é compatível com o presidente da República. Aliás, isso é algo que a gente já vem observando desde o governo passado e parece que é algo que continua nesse governo, né? Um não compromisso com a liturgia do cargo e uma confusão entre o seu partido político, entre a sua posição política e o que é uma política de Estado. Ou seja, nesse caso, tanto a Polícia Federal como a fala do ministro da Justiça foram falas de uma polícia de Estado e um ministro da Justiça de Estado, apartidário, que vai combater o crime organizado e que vai apurar os ilícitos. A fala... Oi, Luciana. Oi, Samantha. Não, claro que não. Não se pode dar uma roupagem jurídica a uma questão que é meramente política. E aí toda vem uma questão de contextualização, né? Há sempre um texto e um contexto. Primeiro, todas essas coisas que foram apresentadas antes, nem o presidente sabia disso, nem o Flávio Dino. O processo estava em segredo de justiça e a juíza Hard tirou hoje ou ontem, então isso foi depois da fala. Então, eu não sabia, o presidente não sabia e tal. De todo modo, há que se entender também que cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça, né? Onde Sérgio Moro em campo não tem placar em branco. Aí, claro que o presidente, com a sua questão de ter ficado preso tanto tempo, e o ex-juiz Moro é um dos protagonistas, coloca... E veja, o presidente na sua fala, ele diz, serei cauteloso, vou investigar melhor. Pronto, fechou todas. Por quê? Ele disse aquilo que desconfiava que podia ser uma treta, para usar uma linguagem bem comum, isto pode ser uma armação, ele não, enfim, serei cauteloso, vou investigar. E hoje, provavelmente, se ele falasse sobre isso, com os outros elementos que tinha, poderia até não dizer isso. Mas, de todo modo,
essa questão do uso político que no início o próprio Moro fez, quando ele mesmo também não sabia de tudo ainda, e depois o presidente da República, numa certa resposta que tem que ser contextualizada, perguntam para ele o que acha dessa questão? Ele diz, isso aí tem Moro no meio e tal. Agora, serei cauteloso, ou sou cauteloso, irei investigar. Pronto, nesse momento cessa tudo o que a antiga musa canta, porque se ele dissesse a segunda parte, né, mas ele disse, serei cauteloso, vou investigar e tal. Claro, uma fala do presidente atinge o mundo, é um tambor, transcende. Evidentemente que isso é sempre visto desse modo. Se o Lula, vamos supor que o Lula fosse andar sobre as águas, ele seria questionado por querer imitar Jesus Cristo, brincando um pouco, né? Essas coisas. É assim, e isso acontece com qualquer presidente da República. Lênio, mas ele fala, serei cauteloso, várias vezes, vão investigar, mas eu acho que ele mesmo diz, né, na fala dele, quando logo em seguida ele reafirma o que ele disse, que poderia ser uma armação do Moro. E essa é a confusão. Inclusive, eu queria te perguntar, porque você já levantou aí as respostas do próprio senador Sérgio Moro, que prontamente vai à televisão ou vai às suas redes sociais e também ou vai à tribuna, o plenário do Senado, e fala e responde o presidente Lula. Juridicamente, o presidente ou o senador podem ser responsabilizados por suas respectivas declarações? E eu digo isso porque o Sérgio Moro já falou aqui também, até a própria CNN, se acontecer alguma coisa comigo ou com a minha família, a responsabilidade é do presidente Lula, quem incitou esse ódio. Claro que não. Se nós olharmos para trás, e quando nós estamos falando juridicamente, nós estamos falando com toda uma jurisprudência e com tudo que acontece lá atrás. Imagine se cada fala do Bolsonaro tivesse dado impeachment ou tivesse dado investigações. Evidentemente que não. E nem o caso do Sérgio Moro, que acaba fazendo o seu proselitismo também, dentro da sua imunidade parlamentar, dentro do seu papel. Há que se entender os papéis políticos que se estabelecem numa república. A questão jurídica não pode ser usada simplesmente para dar uma roupagem, um verniz a uma questão que é política. Essa discussão é meramente política. Agora, as interpretações políticas que se tiram dessas, não sou porta-voz do governo, não tenho procuração, são questões da política. A minha resposta com relação ao jurídico é que nada há. É zero essa questão jurídica sobre responsabilidade, crime de responsabilidade, impeachment. Claro que não. Agora, no campo político, tiram-se as interpretações do campo político. Né? Samantha, a mesma pergunta para você. Tanto Lula quanto o senador Sérgio Moro podem ser responsabilizados por suas falas? Você já ouviu aqui o que eu trouxe, inclusive, das falas do Sérgio Moro, e você também deve ter acompanhado ao longo dos últimos 2 dias. O senador Sérgio Moro está protegido pela imunidade parlamentar quanto às suas palavras, votos e opiniões. Mas quer me parecer que quando ele responsabiliza o presidente, na verdade ele está responsabilizando no sentido da fala do presidente, que em nenhum momento faz referência ao crime organizado, porque o Moro não era o único alvo dessa operação. Nós tínhamos um membro aqui do Ministério Público de São Paulo e, na linha do professor Lênio Streck, contextualizando, a gente não sabe se foi uma infeliz coincidência, mas no dia anterior o presidente Lula dá uma entrevista, né, se referindo ao senador Sérgio Moro de uma maneira vingativa, digamos assim, usando palavras não muito educadas. E aí, logo em seguida, vem essa operação e que, claro, politicamente vão tentar ligar um fato ao outro. Mas eu acho que quem deu a conotação política ao ato foi o presidente Lula. Porque até a fala do ministro da Justiça era um ponto muito favorável ao governo, mostrando que a Polícia Federal não estava politizada e que iria combater e que vai combater o crime organizado, independentemente se for contra um senador de oposição ou de governo. Mas a questão que se coloca é que o presidente Lula, em nenhum momento faz referência,
qual é a política do presidente no que diz respeito ao combate ao crime organizado? Me parece que ontem mesmo o senador Sérgio Moro protocolou um projeto de lei que diz respeito à possibilidade de proteção policial, inclusive para quando membros do Ministério Público e juízes se aposentam e tiveram durante a sua vida, enquanto agentes de Estado, enquanto juízes de direito e promotores, ameaças do crime organizado, porque a gente sabe que muitos promotores não se aposentam com medo de perder a proteção policial, e o crime organizado é algo que tem que ser uma pauta de qualquer governo, uma política de Estado. A gente tem que combater o crime organizado, pouco importante se estamos de direita ou de esquerda. Eu acho que essa é a questão central, e a politização veio justamente na fala do presidente Lula, o que me causa muita estranheza. Sim, pode, por favor, Lênio. Não, há uma... essas coisas seguinte, e Moro dá declaração, quer dizer, de algum modo, ele intui, ou ele foi avisado, ou algo assim, e aí se cria o encadeamento. Quando eu falo que a fala do Lula tem que ser contextualizada, é disso que eu falo. É o contexto de que quem olha como nós, ou a imprensa, enfim, ou até ele mesmo, o que está acontecendo num processo de segredo de justiça, que coincidentemente é autorizado, um dia seguinte àquilo, ele vai dizer... Bom, é uma observação meramente política. Aí tem treta, não é essa palavra que ele usou, há um complô ou algo desse tipo aí, e Moro está metido, mas vou ser cauteloso. Enfim, é desse modo que tem que ser visto isso, né? Eu acho que a República acho que tem coisas mais importantes, acho que sim, pensar de como se tem políticas de segurança pública. Nós temos problema em Rio Grande do Norte, esse é um problema raiz na sociedade brasileira, quem mais sofre com a violência são os pobres, e o próprio governo há de fazer políticas públicas de combate, né, ao crime organizado, que ele prejudica todo mundo, né, e todo mundo pode ser alvo, inclusive autoridades, inclusive o Sérgio Moro, embora as ameaças sejam anteriores a ele chegar ao Senado. O Lênio traz agora a questão da juíza que divulgou o processo. Eu vou fazer uma pergunta, inclusive, para colocar o telespectador na mesma página do que o Lênio está fazendo. Vou fazer uma pergunta para a Samanta. Olha, após todo esse episódio da operação da PF que revelou esses ataques, um outro assunto que ganhou os noticiários e gerou polêmica em alguns segmentos é esse. A juíza Gabriela Hart, da Vara Federal de Curitiba, foi a responsável por suspender o sigilo da decisão que levou a operação da Polícia Federal contra integrantes do PCC. E chamou a atenção que essa suspensão ocorreu pouco depois da fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre Sérgio Moro. A juíza Hart, que foi juíza que substituiu o agora senador em 2018, quando este pediu a exoneração do cargo para assumir o Ministério da Justiça no governo de Jair Bolsonaro. E foi ela quem assumiu o comando da Operação Lava Jato na época. Como todos sabemos, a Operação Lava Jato teve o presidente Lula como principal alvo. E toda essa costura gerou essas controvérsias que estão sendo levantadas aqui também pelo Lênio e alguns setores da opinião pública. Como é que você avalia esse xadrez, Samanta? Bom, primeiro acho que a gente vai ter que analisar tudo que está envolvido. Né? A gente sente de um tempo para cá uma demonização da questão do juiz Sérgio Moro. Eu não vou entrar aqui no mérito dos abusos e dos erros que aconteceram durante a Operação Lava Jato, mas juridicamente a gente tem que analisar que todas as decisões que o juiz Moro tomou foram confirmadas por 3 desembargadores na segunda instância. Foram confirmadas também pelos ministros do STF. O processo foi anulado por uma decisão liminar de um único ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, se existiu essa politização, né, Lênio? Ela existiu em várias esferas do Poder Judiciário. A decisão do Fachin foi confirmada, só para deixar o telespectador... Mas já tinha decisões anteriores do Supremo Tribunal Federal, ou seja, não foi um único juiz que decidiu tudo e não passou pelos filtros que o Supremo Tribunal Federal e que a segunda instância e o STF tem.
a Gabriela Hart venha substituí-lo, e a gente sabe que a regra disposta na Constituição é que todos os processos são públicos. A exceção é o segredo de justiça. Eu não sei o que levou a juíza a dar publicidade, mas pode até ser porque, de certa forma, o presidente da República ataca o conteúdo da decisão dela, dizendo que vai pesquisar, que quer saber o que colocou. Ao dar publicidade, todos têm conhecimento do fundamento jurídico organizado que está atrás de ex-juízes e promotores de justiça, e não porque eles fizeram na Lava Jato, mas sim o que eles fizeram no combate ao crime organizado. E a gente sabe que essa é, infelizmente, uma realidade do nosso país, como bem citou o professor Lênio Streck, o que a gente está vendo aqui no Rio Grande do Norte. Desculpe, Luciana, um pequeno adendo. Tudo isso também, Samantha, mostra um pouco de que os juízes e o Poder Judiciário necessita de maiores controles. Por exemplo, segredo de justiça não é o que eu quero que seja. Ou existem critérios para o segredo de justiça que se os ponha e depois se os tira, mas não porque eu quero. Outra, eu não deflagro uma operação porque eu quero. Tem que ter elementos objetivos e não escolher datas. Então, um pouco disso assim mostra, e a Samantha sabe disso, que estuda isso também, há que se pegar uma coisa mais profunda, o poder discricionário dos juízes na República, né, Samantha? Juiz Sim. Não escolhe, juiz decide. E isso, o que acontece? Bom, se fosse um juiz com outro perfil, deixaria com sigilo. Talvez isso tudo hoje não soubesse e se saberia daqui a 3, 4 dias. Agora, esse poder discricionário não é ali, essa é a ponta do iceberg. Toda a Lava Jato teve problemas pelo poder discricionário. Alguém é condenado por convicção e não por provas. Some-se o estado da arte disso, vai dar uma tempestade perfeita. Nós vivemos uma tempestade perfeita no meio de crises econômicas, etc., por coisas que, se tivesse critérios, nós sempre saberíamos antes. Mas eu nunca sei antes se o processo será ou não em segredo de justiça. Por exemplo, os critérios tiram o elemento político, Lênio, que é importante. Bingo, exatamente isso. Muito bem, agora eu quero fazer uma outra pergunta, posso começar com a Samantha, que é a seguinte: você acredita que essa troca de ataques entre o presidente Lula e o senador Sérgio Moro estimula ou estimulam ainda mais os cenários de violência política? Olha, eu entendo que sim, né? A gente veio de um período de muito discurso de ódio, de polarização. O presidente ganhou a eleição com uma pequena margem de vantagem e o que a gente espera do governo é um governo de pacificação, de união, de políticas de Estado. Eu acho que essa fala do Lula politicamente só o prejudica, porque o fortalece o Moro como um possível, digamos, herdeiro dos votos do Bolsonaro, porque é o que tudo indica, o TSE deve declarar o Bolsonaro inelegível. Então ele deu munição para a oposição, o Estado perde com isso, porque a questão de fundo aqui é o combate ao crime organizado, ou como o professor Lênio colocou, critérios para a decisão dos juízes, um aprimoramento do sistema judicial. Essas são as questões que são importantes para os cidadãos brasileiros. Essa discussão não leva a nada, né? Num período de crise que nós estamos vivendo, é realmente muito infeliz todas essas declarações para o povo brasileiro. Lênio, a nossa analista Basília Rodrigues ainda há pouco falava sobre Sérgio Moro e Luiz Inácio Lula da Silva, a necessidade de os dois estarem ao mesmo lado da trincheira na hora de combater o crime organizado. Há uma alternativa de trégua entre esses dois oponentes declarados? Não, eu acho que não, porque a ideia de Sérgio Moro, por exemplo, sobre a justiça, etc., bom, nós já sabemos, ele foi ministro da Justiça, o próprio Bolsonaro diz que quando ele saiu, ele não foi um bom ministro da Justiça. Aliás, se apreendeu muito mais drogas, se combateu muito mais depois com o sucessor do Sérgio Moro. Segundo palavras do Bolsonaro, eu não quero brigar com os fatos,
E aí, para mim, um discurso do presidente acaba sendo um fato. É muito importante que se diga isso, né? Então, com Sérgio Moro em campo, não tem placar em branco. Então, evidentemente, ele não prega prego sem estopa, como se diz na minha terra. Então, evidentemente que qualquer questão que se coloque no campo político, com relação, por exemplo, àquilo que Moro acha que ele é o maior expert, que é o combate ao crime, tanto é que parece que não é bem assim, porque seus processos acabaram sendo anulados, e já hoje acho que ninguém discute, a não ser por uma questão ideológica, que o Supremo acertou, porque a Lava Jato e tudo isso que nós vimos, mostrando o conluio do Moro com os procuradores, e o Supremo nem anulou por isso, o Supremo anulou com outros 7 elementos, mas também eu acho que ninguém mais discute que esse processo era nulo. Pô, quem toca um processo desse, e isso tudo é anulado, não entende muito do ramo, parece, né? Então, penso que cada um vai por são os caminhos que se bifurcam. De um lado, o presidente da República e suas políticas, e do outro lado, a oposição, Sérgio Moro e suas políticas. Esse caminho não vai chegar perto um do outro nos próximos 150 anos e mais 15 de medida de segurança. Eita, tá certo. Então, nós conversamos com a professora de Direito Constitucional, Samantha Meyer. Muito obrigada, Samantha, por sempre estar aqui com a gente. E também ao Lênio Streck, ex-procurador de Justiça, que sempre nos dá uma aula aqui, né, Samantha? Quando você está aqui, você sabe que Lênio é sempre uma aula. Obrigada, Lênio. Obrigado, Luciana. Obrigado, Samantha. Obrigada, Luciana. Obrigada, professor Lênio. Obrigada, gente. Vamos lá.